Rafael, tá conseguindo me ouvir? Oi, tô sim, André, pode falar. Minha imagem está congelada, mas vamos lá, vamos tentar Boa fazer mesmo com a imagem congelada agora. noite, Agora eu voltou. vou. Isso. Então me fala aí, Rafael, qual é a questão assim que você gostaria de trabalhar? Só perguntar, tá dando eco aí, alguma coisa ou não? Não, não, tá bom, Não? tá Ah, normal. então eu vou fazer sem fone. Tá. É, Boa noite, tudo bem, André? Tudo. Primeiramente, eu sou muito grato aí ao seu trabalho, porque, inclusive, eu sou aluno, né? Me tornei aluno da FT Pro aí, e Aí tô também aluno gostando FT muito Pro, maravilha. é, e tô gostando muito, assim, do conhecimento, né? Eu sou Hum. apaixonado pela mente humana e venho trabalhando comigo mesmo, né? Assim, estudo hipnose, também PNL, neurociências, eu acho bem bacana, né? E, assim, pode ajudar muitas pessoas, né? Eu vejo que o terapeuta, né? Tem muito que ajudar, assim, sabe? O mundo precisa muito de terapeutas, né? Então, eu sou muito grato aí por você, viu, André? Tá, joia. Então me fala aí, qual é, É, qual é a questão pra gente trabalhar? então, cara, recentemente eu tô tendo conflitos com a minha mãe, né? Eu ainda moro com ela, né? Eu, eu já tenho 28 anos e ainda moro com ela, mas assim, tô prestes a mudar de casa, né? Planejando tudo. Só que assim, eu tenho aquele conflito de querer ver minha mãe bem, sabe? De, tipo, e às vezes eu fico querendo controlar, tipo, pô, mãe, come isso, suplementa isso, faz uma atividade física, porque assim, eu cuido muito bem da minha saúde. Uhum, E às vezes por ser minha mãe, né, eu gosto muito assim dela, às vezes querer tipo tá controlando assim a situação e tipo não deixando ela ter o livre-arbítrio dela, sabe? uhum. Então, Então e vamos lá. às vezes Então, sufoca, né, a pessoa isso, né? então vamos lá. Tem outro aspecto aí depois que eu vou também falar sobre isso, mas vamos lá. Então, ó, a pessoa vai e traz aí uma situação com a mãe, um conflito com a mãe, então tem muita briga, muito estresse, é isso? Com ela? Tem. Então, Assim, ó, não pode esse, não, esse é o tema mais genérico que a pessoa traz, né? Nossa, estou tendo muito falar. conflito em casa, o relacionamento não está saudável. Isso poderia ser com a esposa, poderia ser com a mãe, poderia ser com o filho, poderia ser com qualquer pessoa. No caso dele é com a mãe. Então, Uhum, se tem um conflito com a mãe, existem eventos de conflito. Existem uhum, eventos onde esse conflito acontece e eu vou procurar trazer na memória a lembrança desses conflitos para que essas emoções venham à tona e a gente vai limpando um por um. Pode ser que tenha que limpar 3, 4, 5, 10 eventos, aqui a gente não vai ter tempo de limpar tudo isso, tá? É mais uma demonstração, mas a gente vai entender como é que o processo funciona, né? No caso de Vera, já a questão dela era outra, assim, que era mais difícil de conectar uma coisa com a outra, né? Dificuldade de terminar a sessão na hora, e de repente ela descobriu uma cena do passado que ela, muito criança, né, foi pega fazendo uma coisa que talvez tenha sido reprovada e rejeição, e aí ela sente uma necessidade de agradar, né, de ter que fazer mais sessão. Então, no caso de Vera, é, é, é mais difícil chegar no evento para um terapeuta que não tem experiência. No caso de Rafael é mais fácil porque é com a mãe dele, já sabe o que é. Então, me conta assim, uma coisa que ela faz que incomoda muito você. É, é assim, ó, eu só lembrando também, antes, né, de dar continuidade, eu tinha TDAH, né? Eu tinha transtorno de ansiedade e meus pais demoraram a entender isso, então eu apanhei bastante na infância, assim, tipo, levava muita bronca. E há uns 7, 8 anos atrás, meu pai faleceu, né? Partiu para uma outra dimensão. E aí eu me tornei como se fosse mais responsável, né? Pela Hum, família e, tipo, eu não queria que minha mãe, tipo, levasse um caminho, tipo, não saudável para a vida dela. Então, às vezes, é um excesso de cuidado, sabe? E é uhum. isso que me incomoda nela aqui, né? Que às vezes ela não se cuida direito e tal, e como eu sempre estudo, tipo, alimentação, mente e tal, essas Vamos lá. coisas eu falo para ela, né? Ela mesma eu falo assim, mãe, aplica FT que é bom. Uhum. Então, volta numa situação. Pensa na sua mãe fazendo alguma coisa que você fica muito incomodado, que você fica muito ansioso e quer que ela mude. Pensa agora, traz a memória de uma situação.
Tá. Que- Quando. Tá. Quando que- quando ela come meio errado, assim, sabe? Quando ela, Conta a imagem que está vindo na sua cabeça. Qual é a cena, uma situação específica que aconteceu. quando ela come, tipo, muito açúcar, às vezes no caso, aí eu fico, tipo, meio assim, fala, pô, mãe, né? Come Traz a melhor. cena, tá? Traz a cena. Descreve a cena. Você entrou Cena. na cozinha. Como é que é? Tá no restaurante, você vê ela colocando açúcar. Como é que é a cena? Descreve a cena acontecendo agora. Tá, porque assim, a gente trabalhava com gastronomia, né? Sou formado em gastronomia e a gente fazia muito doce, açúcar, essas coisas. Só que aí eu mudei meu paradigma quanto a isso. Aí e ela continua fazendo e ela come bastante essas coisas, assim. Ela diminuiu bastante, mas ela ainda come, né? Traz a Essas cena coisas. para mim. Traz a cena para mim. Tá, tá, Busca a memória, a cena, descreve a cena acontecendo. Traz uma cena. tá. Ela pegando na geladeira dela, que tem um monte de embalagem, produtos, né, alimentícios, ela tomando refrigerante, comendo muito doce, assim, sabe? Tipo, Uhum. e eu Foca em vendo uma cena aquilo. só. Isso, foca em uma cena só. Então, você está entrando na cozinha, você está vendo isso, como é que é? Você flagrou ela, você brigou com ela na hora. Eu sempre falo, né, uma coisa ou outra para ela, só que acabo insistindo, né, e acaba se tornando chato, né, isso. Uhum, tá. Em vez de você falar assim, olha, eu sempre faço isso, eu quero que você foque em uma situação que aconteceu de verdade. Tá, Me conta uma situação que aconteceu de verdade, um evento específico que aconteceu de verdade. Então, o que eu estou tentando fazer é trazer ele para um evento. A gente vai fazer a técnica ancorada em lembranças, em pensamentos de coisas que aconteceram, porque isso facilita o trabalho do terapeuta. É mais tá, fácil você limpar assim, tá? entendi. Tá, então eu vou, ela se atacando no doce, vou focar nessa cena. Quando ela tá nervosa, assim, ela usa como uma fuga, né? E eu lembro que às vezes ela pega um pote de sorvete, no caso, e come metade do pote se deixar, assim. Então, foca aí nessa cena. O que é que você está sentindo agora de lembrar disso? Eu fico meio chateado, meio bravo, assim, sabe? De, tipo, né, dela tá se alimentando assim, sabe? Uhum. Então, vamos lá. Vamos olhar para essa cena agora. O que é que você sente no seu corpo quando você pensa nisso? Qual é a sensação do seu corpo? Chateado, mas qual é, fisicamente, onde é que fica a chateação? Talvez um pouco de tristeza, assim, de mágoa, né? De ver, às vezes, minha mãe se tratando assim, sabe? Uhum. E onde é que é a sensação? É no peito, é vontade de chorar? O que que é? Hum, um aperto no peito, assim, às vezes. Vontade de chorar eu quase não tenho, assim, né? Eu sou uma pessoa. Uhum. Eu sinto, raiva, assim, um pouco de raiva, sabe? Vamos lá, vamos começar a E fazer FT para isso, tá? Vamos lá. tá, Mesmo que eu sinta essa raiva, mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo completamente. Então foca bem nessa cena, tá? Sua mãe lá com um potão de sorvete na mão. A imagem é nítida para você? É, Essa foi uma cena que você flagrou, você chegou, ela estava fazendo isso e você brigou é, com ela. é uma cena que me marca bastante, assim, de dela estar com esse Uhum, potão de sorvete e se afundando no uhum. doce, no açúcar, né? E aí o que é que você fala para ela? Eu falo, mãe, né? Se alimenta melhor, tal. Você tá comendo muita, né, porcaria, muita coiseira, sabe? Tipo, Uhum. Esse açúcar vai te fazer mal. açúcar vai fazer mal. Essa gordura trans que está aí vai entupir as suas artérias, vai acabar Essa com a sua gordura. saúde, É, vai inflamar o teu corpo todo, isso. certo? Aí você começa a dar aula para ela dos efeitos Sim, sim, eu mostro vários vídeos, né, assim, de médicos mais conhecidos, né, Uhum, tudo, assim, eu sempre uhum, mostro várias coisas boas para ela, só que ela, às vezes ela se nega a ver, sabe? uhum.
porque ela Vamos tem lá. um leve sintoma de depressão também, então, Uhum. aquela negação, né? Sabe como é Isso, que é? vamos lá. Eu fico chateado, Fico chateado, me dá uma tristeza. da tristeza, Quando eu penso na minha mãe, quando eu penso na minha mãe, comendo daquele jeito, comendo daquele jeito, com aquele pote de sorvete na mão, aquele pote de sorvete na mão, nada do que eu falo adianta. nada do que eu falo adianta. Me dá tristeza, Da tristeza, me dá raiva. me dá raiva. Eu queria que ela mudasse, Queria que ela mudasse, que ela me ouvisse. ela me ouvisse. Eu fico chateado com isso. Fico chateado com isso. Me dá uma tristeza. Dá uma tristeza. Isso. O que você sentiu agora? Volta de novo na cena e percebe Cara, agora o que não está surgindo. deu. Respirei fundo agora, parece que deu um alívio, assim, sabe? Tipo, Uhum. tá menos tensa a respiração, assim. Então, ó, volta na cena, olha de novo ela comendo aquele sorvetão lá, e vê se vem chateação, tristeza, vê o que você sente agora. É, eu sinto que é a escolha dela, né? Mas eu ainda sinto um pouco de raiva, De? assim, de É tristeza. raiva do quê? É raiva do quê? Raiva por quê? Raiva por eu me cuidar tanto e mostrar as coisas pra ela, as coisas boas, e ela não aceitar, tipo, às vezes ela não querer me ouvir, sabe? Entender, Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu sinta raiva da minha mãe, né? Eu sinto raiva da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Mesmo que ela não queira me ouvir, Mesmo que ela não queira me ouvir, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo completamente. Eu sinto raiva da minha mãe. Sinto raiva da minha mãe, Ela não quer me ouvir. ela não quer me ouvir. Eu mostro tudo para ela Eu mostro tudo pra ela, e ela não me ouve. ela não me ouve. Continua se comportando do mesmo jeito. Continua se comportando do mesmo jeito. Eu consegui mudar os meus hábitos e ficar saudável. Conseguindo mudar meus hábitos e ficar saudável. E ela não consegue mudar os dela. E ela não consegue mudar os dela. E ela não quer mudar. Ela não quer mudar. E eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu tento mudar e não consigo. Eu tento mudar e não consigo. É inútil. É inútil. Eu sinto raiva da minha mãe. Eu sinto raiva da minha mãe. Eu queria que ela me ouvisse. Queria que ela me ouvisse. Eu queria que ela mudasse. Queria que ela mudasse. Quando eu penso naquela cena Quando eu penso naquela cena, dela comendo daquele jeito, ela comendo daquele jeito. comidas que ela sabe que não são saudáveis, Comidas que ela sabe que não são saudáveis. eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu fico frustrado. Eu fico frustrado. Eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente. Vamos lá. Volta de novo na cena, tá? Pensa de novo nela lá, comendo lá o sorvetão. Vê o que é que você sente agora. Eu sinto menos raiva. Parece que deu uma aliviada nessa sensação. Tá soltando a raiva, mas ainda dá alguma sensação ruim? Tem uma coisa, André, que eu tenho o medo de perder ela, né? Igual o meu pai, né? Hum. Porque meu pai, ele Uhum. teve uma doença, né? Teve câncer, infelizmente. E ele não se alimentava direito, e bebia, fumava, ele teve, né, problemas emocionais. E eu quero o bem da minha mãe, que ela não tenha esse caminho, siga esse caminho, né? Uhum. Então, Então, ó, assim, as camadas das emoções, elas vão aparecendo, tá? Então, ó, primeiro a pessoa sente tristeza, depois a pessoa está sentindo raiva. Podia ser o inverso também, né? Raiva, depois tristeza, e agora medo de perder a minha mãe. medo da perda. Então, a necessidade de controlar a pessoa, né, de mudar o outro, é sempre um problema interno meu mal resolvido. Então, eu que estou com medo que ela morra, eu estou com medo de ficar sozinha, eu estou com medo de sentir a dor da perda da minha mãe. Então, para eu não sentir isso, eu tento controlar o que ela faz. E aí não funciona, dá conflito. E ao invés de eu estar aproveitando enquanto ela está viva,
e com saúde agora, eu estou tendo conflito com a pessoa. É isso que acontece, né? Mas vamos lá. Vamos bater aqui no ponto do karatê, tá? Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de perder a minha mãe, de perder a minha mãe, assim como eu perdi o meu pai, assim como eu perdi meu pai, eu me aceito profundo e completamente. sinto profundo completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. O que é que está surgindo agora? Não, um pouco de tristeza ainda, sabe? Tristeza. Começou a vir lembrança do seu pai ou é o foco na sua É, mãe mesmo? veio lembrança do meu pai e eu associei uma coisa com outra, né? Uhum. Então, ó, a gente estava num evento específico com a mãe, surgiu um evento específico com o pai, né? A É, perda do pai, e isso é importante o terapeuta perceber, né? E ter essa fluidez, essa flexibilidade. Então, a gente sai de uma situação e toca em outra, né? Que é conectada com aquilo, né? O que é que deu tristeza? Qual foi o pensamento que surgiu na sua mente que deu tristeza? é que foi assim, uma perda muito dolorosa, assim, do meu pai, né? Foi tipo, E um qual foi ano o bem momento que veio, sofrido. né? Qual foi o momento na sua mente que veio, assim, de dor? Ah, foi um choque pra mim, né? Tipo assim, mesmo a gente já estando meio preparado, né? Sabendo que ele não tinha muitas chances ali, né? Uhum. Eu não estava pronto para aquilo, né? Então, é o Todo esse momento da sofrimento. notícia, é isso? É o momento que você recebeu a notícia Isso, que estava vindo na foi, sua mente, é isso? E como é que foi, foi esse foi, momento? eu creio que seja até um trauma, assim, né? Que ficou, quando eu recebi a notícia, eu estava dormindo e ele estava no hospital, né? E meu irmão também, né? Tava dormindo, aí chegou minha mãe e minha tia em casa e falaram pra gente, né? E nisso, por coincidência, uns amigos me ligaram, né? Tipo, perguntando, né, como é que estão as coisas e, tipo, eu já atendi meus amigos chorando e sem chão, Uhum. né, aquele momento, né? Uhum. Sem O que é que saber você o está que sentindo fazer agora? da O vida, né? que é que você está sentindo agora, lembrar disso, dessa cena, tá? Sua mãe acordando você, aquele impacto, assim, a pessoa acorda, né, meio que sem saber o que está É, acontecendo. O que é que você está sentindo agora, lembrar disso? tristeza ainda, assim, né? Eu acho que por eu não expressar muito meus sentimentos, eu guardo isso pra mim, né? Uhum. Então, Então, vamos lá. eu senti, tipo, raiva também no começo. Tipo, eu saí socando as paredes, né? Uhum. No dia do acontecimento. Certo. Indignado, Então, né? uhum. Vamos lá. Eu sinto uma Senti, tristeza. eu sinto uma tristeza. Eu fiquei sem chão naquele dia. Fiquei sem chão naquele dia. Fiquei com raiva, Fiquei com raiva, indignado. indignado. Por mais que eu já soubesse Mas que eu já soubesse aquilo que ia acontecer, aquilo que ia acontecer, me pegou de surpresa. me pegou de surpresa. Eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado. Fiquei sem chão. Fiquei sem chão. E guardei isso pra mim. E guardei isso pra mim. O que é que você está sentindo agora? É, parece que deu uma aliviada, né? Nesse peso que tava sentindo, assim. De ter Uhum. lembrado da cena, né? Relembrado. Certo. Uhum. Volta de novo na cena, tá? Sua mãe chegando em casa com a sua tia, acordando você. Se lembrar as palavras que ela falou, como foi que ela falou? Não lembro exatamente, mas eu lembro que ela, ela falou tipo, filho, infelizmente, seu pai não resistiu, algo assim, sabe? Uhum. O que é que você está sentindo agora de lembrar disso? Eu tô sentindo que assim, faz parte da vida, né? Assim, que às vezes a pessoa não tem aquela mesma consciência, né? Uhum. E que a gente tem que aceitar, né?
A gente tem que aceitar, mesmo que não é uma coisa que a gente pode controlar também, né? Uhum. Tá vindo mais uma sensação de aceitação, no lugar daquela sensação de tristeza, de impacto, sem chão, é isso? Sim, 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 é Uhum. uma sensação de que faz parte da vida, né? E nem todo mundo pensa igual e que quer tratar os problemas, né? Como as pessoas que estão mais conscientes, né? Que Uhum. procuram a ajuda, né? A cura. Certo. Vamos lá. Volta de novo nessa cena, tá? Da sua mãe chegando, contando pra você. Vê se ainda vem alguma sensação ruim, assim, de tristeza ou de sem chão, algum impacto emocional. Percebe agora. O que você sentiu? Ainda sinto um pouco de aperto, assim, no peito, né? Sabe? Qual foi o momento? Qual foi a memória, o pensamento que trouxe esse aperto no peito? É, de não aceitação mesmo, né? Assim, foi muito duro que Uhum. meu pai, ele foi uma pessoa muito, assim, ausente depois que minha avó se foi também, né? Que ele entrou em Uhum. depressão e começou a beber mais e fumar e tal. E aí Uhum. ele se afastava, ele ficava muito, tipo, no bar, assim, e às vezes chegava um pouco bêbado e a gente discutia, né, em casa. Às vezes é Uhum. porque eu falava assim, né, não precisa disso, né? Fica mais com a família. Então, eu não entendia, né, o problema dele, né? Assim, eu era novo, né? Uhum. Mas foi bem, assim, bem complicado, sabe? Certo. Então estão vindo outras cenas, né? Do seu pai sofrendo, bebendo, É, é isso? Olha aí. Então, para quem está assistindo aqui entender, né? Estão surgindo várias cenas, flashes, eventos que trazem essa sensação de aperto no peito, que deve ter a ver com tristeza, com sentimento de pena, é, né? Então vamos lá. Foi muito duro para mim foi muito duro pra mim, ver o sofrimento do meu pai. o sofrimento do meu pai. Foi muito dura a perda dele. Foi muito dura a perda dele. Eu ainda sinto um aperto no peito, Ainda sinto um aperto no peito, uma tristeza. uma tristeza. O que você está sentindo agora? Parece que tá aliviando esse aperto no peito, sabe? Uhum. Mas tá. Ainda tem, né? Assim, sinto um pouquinho assim, diminuiu, parece, essa tristeza, sabe? Uhum. Mas parece que ainda. Ainda é a cena Eu, lá de quando você recebeu a notícia ou são essas outras imagens dele? e no velório também, né? Assim, eu Hum. vi a cena e, né, foi uma coisa muito impactante para mim. Uhum. E, Então vê essa imagem do velório, foi isso? também. E teve uma outra cena, o André, recente, mas mais recente, há um ano atrás eu terminei um relacionamento, né? Uhum. E para mim foi muito doloroso, assim, essa dor da perda do relacionamento. Foi minha primeira, tipo, namorada, assim, eu nunca tive encontrado ninguém, assim, que eu cheguei a gostar, né? E para mim foi muito forte. Inclusive eu fui atrás dela, tal. A gente acabou brigando feio. Foi um término doloroso de relacionamento, sabe? Uhum. E isso ficou gravado também na minha memória, sabe? Tipo, ela me Uhum. bloqueou em tudo, as redes sociais, tal. Então isso começou a vir agora, né? Então, para explicar É, aqui o processo, intensificou, tá? né? Vamos lá. Tá. Então, ó, eu comecei a fazer um trabalho aqui e começaram a surgir várias situações. Começou a surgir a situação com o pai, a perda do pai, depois memórias com o pai mais antigas antes da perda, depois memória do velório, depois memória do relacionamento. O ideal é a gente focar, é a gente procurar focar numa memória dessa, a que está mais incômoda, e limpar ela 100%. Por quê? Tá. Porque senão começa a vir muita coisa e o terapeuta vai até nem saber mais para onde ir, porque vai surgindo uma coisa atrás da outra e o terapeuta pode até se perder. Mas você vai anotando o que é que surgiu, né? Eu lembrei aqui do que ele falou, está aqui na minha mente, então eu vou focar nessas cenas e limpar uma por uma.
para algumas pessoas o processo funciona assim. Vem uma memória, depois vem outra, vem outra, vem outra. E outras pessoas não, elas ficam mais focadas numa memória e a mente delas vai limpar aquela primeiro, para depois vir outra, para depois vir outra. Depende de cada pessoa. Cada ser humano é diferente, cada caso é um caso. O terapeuta tem que entender isso, se adaptar àquela pessoa e entender como é que funciona o processo. O processo dele é assim. Ele vai lembrando de uma coisa, vai trazendo outra, e tá tudo bem que seja assim. E você, como terapeuta, tem que conduzir para, bom, já ouvi, já entendi, agora deixa eu focar nessa cena que ele me trouxe, deixa eu focar nessa outra. Então, ó, vamos lá. Aquela cena você, quando recebeu a notícia do seu pai, você estava em casa, essa cena ainda está trazendo algum incômodo para você? Essa em específico? Bem menos, assim, do que quando eu relembrei no começo, né? Bem menos. Ok. Das Já tem alguma coisa aí, explicações. mas bem menos. Essa É, outra do velório que você falou que foi bem impactante, qual a imagem que vem na sua mente? e meu pai, assim, sempre foi uma pessoa muito querida, sabe? Então, ele, fa- né, com a família, amigos, só que, tipo, vieram, como a gente era de Goiás, né? A gente mora em São Paulo hoje em dia, vieram poucos amigos, assim, né? Mas bastante amigos meus, tudo junto e comovente ali, sabe? Mas Tá me sentindo, deram uma tá sentindo o que bastante agora? força. Tá nisso. Eu sinto que, tipo, bastante pessoas estavam tipo, do meu lado, assim, da minha família, sabe? E foi um conforto, né, que ajudou bastante também, sabe? Uhum. Mas está sentindo alguma carga de tristeza, de impacto emocional quando lembra dessa cena? Sim, sim, como meu pai mudou bastante fisionomia, né, por causa da doença, né, Uhum. ele ficou bem magro, sabe, assim, tipo, quase cadavérico, né, assim, ficou bem irreconhecível. E nessa época eu acabei conhecendo minha irmã, por parte de pai, acho que foi 26 anos, eu tinha 20 anos de idade, foram 8 anos atrás que eu conheci minha irmã, né, Uhum. foi nessa época e me comoveu também, ao mesmo tempo que eu tava triste, eu fiquei feliz de ter conhecido ela, sabe? Uhum. Foi uma coisa Certo. que eu nem imaginava, assim, tipo, coisa de filme, né? Uhum. Certo. E ao voltar nessa cena agora do velório, o que é que você está sentindo agora? Está sentindo alguma carga impactante, negativa? Olha, assim, quase nada de tristeza, assim, eu acho que Uhum. de 0 a 10 2 assim, Uhum. talvez. Ok, tem alguma carga emocional aí, mas né, um pouco menor. Vamos lá. Como a É, gente já está aqui com o tempo bem avançado na live, deixa eu dar aqui algumas explicações. tá. Então, vamos lá. A gente começou primeiro com a questão da mãe, de querer controlar, de querer dizer, né, dar conselho, e ela não quer, e ela quer fazer do jeito dela, isso me chateia, dá conflito, tem briga em casa. Eu começo a fazer EFT para uma cena específica, né, que trazia a sensação de raiva, de tristeza, e aquilo foi saindo, e de repente surge a questão aí com o pai. Então, medo de perder a mãe da mesma forma que perdeu o pai. Sim, No momento que limpar essa emoção de perda do pai, de luto, de tristeza por ter perdido o pai, naturalmente você não vai ficar mais projetando isso na sua mãe. Pode ser que você ainda sinta medo de perder, mas já não mais com a mesma intensidade, porque já limpou o que estava atrás, alimentando esse medo. Então, entendi. limpando essas memórias com o seu pai da perda dele, você vai projetar isso menos na sua mãe e você vai ter menos impulso de querer controlar o comportamento dela. Limpando também as memórias que você tem com ela fazendo coisas que você não gostaria que ela fizesse, tirando essa carga emocional dessas memórias, você também vai sentir cada vez mais um desapego de deixar ela ser do jeito que ela é, de forma desapegada, porque você deixando ou não, ela faz o que ela quer fazer, mas isso vai passar a te incomodar cada vez menos, né? E de repente você tem que pensar também assim, se vem algum cenário na sua cabeça, né? Se a minha mãe morrer, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou me sentir assim? Talvez a sua mente fique projetando imagens futuras, projetando cenários negativos.
que quando você limpar a história com seu pai, já vai reduzir os cenários negativos, mas pode ser que eles ainda tenham na sua mente. E aí a gente faz EFT específico para cenário futuro. Do mesmo jeito que a gente faz para evento do passado, que a gente está fazendo aqui agora para evento do passado, a gente pode também fazer para cenários negativos futuros, como se fosse um evento, como se fosse uma situação do passado, só que é uma projeção mental do futuro. E a gente vai limpando aquilo também. E aí eu tenho certeza que você vai sentir cada vez menos vontade, ímpeto, desejo de aconselhar a sua mãe. Né? André, só uma dúvida. Oi. Não, desculpa. Será que tem a ver com rejeição dela, tipo, porque eu já fui, né, expulso de umas 5 escolas já na infância, né, por eu ser ansioso e aprontar muito, sabe, ser bem agitado, hiperativo. E, inclusive, hoje eu melhorei bastante isso. E às vezes ela rejeitar o que eu mostro para ela, o que apresento, das coisas boas que eu apresento para ela. Isso certamente pode fazer com que você tenha uma reação de raiva, né, de sentir chateado com isso, né? É importante também limpar esse histórico emocional desses traumas aí que ficaram de rejeição. Então, sim, assim, são vários eventos. Olha, aqui abriu uma avenida de situações para trabalhar, né? Vários caminhos para trabalhar. Com certeza, essas situações vão contribuir também, e se você limpar, você vai estar mais harmonizado com a sua mãe. Agora, o que é importante entender também, tá? Aí é uma outra perspectiva, né? É que você é filho, e você, quando você sai do seu lugar de filho, e você tem comportamentos de pai da sua mãe, pai do seu pai, quando você sai dessa hierarquia, a sua vida trava. Bloqueia a sua prosperidade, bloqueia seus relacionamentos, bloqueia a sua vida, ela fica estagnada. Porque imagina você numa empresa querendo dizer como é que o chefe deve conduzir a empresa. Tem condição de uma pessoa que está, um funcionário como esse, prosperar na vida, crescer na carreira? Não tem. Então, a primeira coisa para você crescer é você respeitar a hierarquia. É você não querer ser aquilo que você não é. Você poderia fazer isso com um filho seu, mas com a sua mãe, com seu pai, é fora da lei e da ordem. É igual querer ensinar o chefe. É igual chegar na empresa e dizer assim, olha, chefe, você está fazendo tudo errado aqui. Não se comanda a empresa assim não, ó. Você deve fazer isso, isso e aquilo outro. O cara vai demitir você. Não vai rolar, não vai funcionar. Né? Você não vai conseguir crescer ali. Então, para que você cresça na vida, é essencial que você respeite e honre essa hierarquia. Então, quando seu pai também ainda era vivo, você dizia, não faça isso, não seja assim, fique mais com a família. Você saiu do seu papel de filho e você entrou num outro papel que não era seu. Como se fosse pai dele, como se fosse, né, uma pessoa que sabe mais do que ele. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente tende a repetir pior do que a pessoa fez. E acontece, às vezes não exatamente da mesma forma, mas em outro campo da vida, a gente faz aquilo que a gente criticou no pai ou na mãe pior do que eles fizeram. Ou a gente faz um comportamento extremo oposto, vai para uma compulsão extremo oposta. Então isso é terrível. Constelação, né? Um pouco de constelação isso daí, né? Ocupar o lugar da família, né? Exato. Então você é filho da sua mãe, seja filho dela. Não seja pai dela, não queira ser pai dela, que não vai ser bom para você. E aí, soltando esses medos, soltando esse sentimento de rejeição que tem lá do passado, limpando o medo, o sentimento de perda do seu pai, limpando o medo que a sua mãe sofra uma doença, naturalmente você vai conseguir ficar nesse lugar de filho mais fácil. Vai ser mais fácil. Porque uma coisa é você perceber que está fora do lugar, outra coisa é você conseguir não invadir esse lugar que não é seu. Porque às vezes a pessoa se dá conta que está fora do lugar, vamos supor que ela fez uma constelação, ou que ela ouviu essa explicação, né, que não é bom para ela. Nossa, ela fica no lugar dela, mas ela fica se corroendo por dentro. Então pode ser que na atitude ela não faz, mas por dentro ela continua fazendo. Entende? E aí não está congruente ainda. Se você fizer mentalmente, vai te prejudicar mesmo assim. O ideal é que você assuma uma postura de aceitação. Eu sou filho, né, eu respeito a minha mãe, a escolha dela e acabou. Então, eu não saio nem na atitude, nem mentalmente, internamente. Nem na atitude mental
e nem na atitude física real. E aí a minha vida se harmoniza com isso. A minha relação com a minha mãe melhora, com certeza vai melhorar, né, porque fica deixando de ter esse tipo de tensão. E eu, como filho, ganho permissão e consigo crescer, consigo... A minha vida vai se desbloqueando. Eu cumpro uma lei Morar natural. fora, Como? morar fora é bom também, né? Porque esse distanciamento às vezes acaba sendo saudável também, né? Com Entre, certeza. Como você está agindo como pai dela, você quer cuidar dela. é, Entende? Então isso faz com que você não saia de casa. E você não sai de casa, você fica imerso nos padrões emocionais. E saindo de casa fica mais difícil de você ter a sua própria família, se você quiser ter a sua família. E geralmente quando a pessoa está mais equilibrada, mais saudável, ela tem um impulso ali de construir uma família. Não que seja errado não ter, mas que seja certo ou errado, que tenha que ser de um jeito ou de outro. Mas geralmente o que acontece é que pessoas adultas, elas sentem o impulso, o desejo de ter a própria casa, construir a própria família, ter filho, seguir a vida, né, dar continuidade na vida. Quando eu estou emaranhado na questão do meu pai e da minha mãe, invertendo papel, não tem espaço para eu fazer isso. Porque eu estou sendo pai. Eu conheço uma pessoa que ele já tem, ele não quer ter filho, e eu sei por que ele não quer ter filho, porque ele é pai dos irmãos. Então ele não quer ter filho, ele não quer casar, não quer, faz sentido. ele nem sabe disso, ele já é pai dos irmãos, ele é o mais novo da família, mas ele acha que é pai de todo mundo. E também perdeu o pai muito cedo. E aí assumiu esse papel, entende? Então, se ele não se libertar desse papel de que ele é o pai da família, ele assumiu o papel do pai. A vida de casal dele, né, emocional, vai ficar sempre travada, vai ficar sempre em segundo plano. Coincidentemente tem sido assim, né, na vida dele. Se ele superar esses bloqueios e traumas que ele tem e sair do papel do pai, provavelmente ele vai começar a se desenvolver e crescer, né, e talvez construir família, enfim, ter um caminho livre para isso. Mas é isso, Rafael. Você já está atendendo como terapeuta? Não, eu estou estudando, eu estou planejando para começar no começo do ano que vem. Eu ainda estou estudando umas outras coisas aqui, né? Certo. PNL, tudo. Então, E no quero momento juntar todas as informações ali, mas eu pretendo focar mais no FT mesmo, que foi a terapia que eu mais gostei, assim, de todas, né? Joia. Ótimo, então. E hoje você tem alguma outra atividade? Vai fazer transição de carreira ou você está sem atividade e vai investir tudo nisso? Não, eu parei, né, com a gastronomia, deixei um pouco de lado até então, né, por causa desse negócio do açúcar e tal, que eu vi que, né, faz tão bem. E então eu estou um pouco parado dedicando aos estudos, hein, e logo eu quero começar a trabalhar com FT e outras terapias aí. Muito bom. Obrigado, então, Rafael, pela Eu sessão agradeço, André. aqui. É isso. Um abraço. Valeu. Obrigado. Mais um abraço, tudo de bom. Você também. Foi.